Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a mãe igreja do Papai do Senhor Jesus Cristo. Amém. As coisas estão falando ali, está ficando comigo, irmãos. É porque. Essa que ele estava falando, que eu passei a tarde, eu senti um dor no estômago esquisito, muito engano. Aí eu falei para ela, acho que eu vou na igreja, não sei se eu vou voltar lá. Aí eu lembrei que ele estava falando assim: quando você está meio doentado, você fica em casa quietinho, você vai trabalhar. Tem que trabalhar até aqui, né? Se eu for na igreja, se não for, vou ficar aqui sentado, sentindo dor do mesmo jeito, né? Então vamos para a igreja, vamos louvar a Deus, vamos fazer a obra do Senhor, vamos deixar que. Vamos deixar de reclamar demais e vamos fazer aquilo que Deus tem pedido para nós, tem que colocar nas nossas mãos. Irmãos, abram suas Bíblias comigo, hoje vamos estudar a Bíblia. Vamos ver algumas coisas na palavra do Senhor para trazer para nós algo diferente. Eu quero falar hoje para a forma de nós sabermos se nós realmente estamos conhecendo e se nós conhecemos a Deus, né, conhecemos a Cristo através da nossa vida cristã. Porque a nossa transformação, o nosso nascer de novo, para nós falarmos que somos crentes, né, acontece quando o conhecimento de Cristo é revelado em nossas vidas. E nesse versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 16, nós vamos encontrar uma passagem que nos traz algo dessa natureza. O apóstolo Paulo, em sua sabedoria, direcionado por Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ver o versículo 16 e 17. Traz uma luz para nós, né, da forma que nós vamos ministrar essa noite esse estudo sobre a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Na minha versão bíblica aqui, que a Abra, talvez seja diferente de algumas, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novas. Essa passagem ela nos traz uma ilustração diferente. Eu vou descer essa outra mesa aqui, questão da altura. Essa mesa aqui está muito baixinha para mim. Conhecendo a Cristo. Então, como nós vemos aqui, nós não podemos conhecer as pessoas, ou chamar as pessoas, ou orar para as pessoas da forma como nós íamos antigamente. Ou seja, Paulo está nos colocando aqui duas formas de viver, duas formas de nós nos comportarmos. Ou seja, se nós não passarmos pela transformação como cristão, uma transformação decorrente do conhecimento de Cristo, nós vamos permanecer no nível da carne. É isso que Paulo está falando para nós. Que às vezes nós podemos, achar que já somos cristãos, que estamos vivendo o cristianismo verdadeiro, mas as nossas atitudes ainda são carnais. Ele fala aqui para nós, segundo a carne. Então, nós não podemos viver mais segundo a carne, mas de um outro modo. Quando ele fala aqui de um outro modo, ou seja, deste modo, conhecendo, nós vemos a importância de conhecer a Cristo revelado. O que é conhecer a Cristo revelado? Conhecer a Cristo revelado é quando nós passamos a ter uma vivência bíblica com Jesus. Quando nós temos essa vivência bíblica com Jesus, nós começamos a entender que a nossa vida está sendo transformada.
Nós não aceitamos a Jesus hoje, ou confessamos a Cristo, já temos a vida transformada. A nossa vida é transformada dia após dia. E a forma que nós vemos que nós somos transformados é pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela forma que nós nos comportamos. Se eu ainda grito dentro de casa, porém dizer muito capaz, se eu ainda grito dentro de casa, se eu ainda xingo, se eu ainda falo palavrão, eu ainda estou vivendo na carne, eu ainda não fui transformado. Nós temos que ir passando por essa transformação, porque nós temos exemplo bíblico de Jesus. O único momento que nós vemos Jesus ali alterado, se exaltando por quê? Quando ele vai num tempo corrente, todo mundo vê a mesa dos cambistas, pega um azarruco lá, que não tinha um chicote, dava uma chicotada com meia dúzia lá e pronto. Mas tirando disso, ele tinha uma palavra firme, mas ele não era arrogante, ele não era aquela pessoa que xingava ou falava coisas dessa natureza. Então, se nós, como imitadores de Cristo, que temos que ser, ainda estamos xingando, ainda estamos gritando, ainda estamos falando mal dos outros, ainda estamos trazendo esse tipo de coisa para a nossa vida, nós ainda estamos na carne. Nós ainda não conhecemos a Cristo. E esse conhecimento de Cristo é que vai transformando. E aonde eu conheço a Cristo? Na palavra de Deus, na oração e no jejum. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que me colocar na presença de Deus de uma forma diferente. Porque, irmãos, às vezes nós gastamos, eu falo gastando porque eu gasto também, eu perco esse tempo, nós gastamos um tempo precioso nosso. Às vezes mexendo no celular, às vezes assistindo algo lá na televisão que não edifica, às vezes conversando com pessoas assuntos banais. Porque se eu estiver ali conversando com a pessoa, mas se é algo que aproveita, é algo que evangeliza, é algo que traz um conhecimento, amém. Mas nem sempre nós fazemos isso. E a palavra do Senhor aqui nesses dois versículos, ela nos traz isso. Quando nós fazemos isso, nós ainda estamos vivendo na carne. As nossas atitudes ainda são carnal. E nós temos que fazer essa transição do natural, do carnal, para o espiritual. O viver para Cristo tem que ter essa divisão. O antes e o depois, ou seja, o espiritual e o carnal. Aquilo que eu fazia antigamente, aquilo tem que ficar na minha memória lá longe, para me lembrar de não fazer novamente, só isso. Eu não posso praticar mais. E às vezes nós não conseguimos. Se eu não consigo, eu continuo vivendo no nível da carne. É isso que Paulo está falando aqui para nós, segundo a carne, como antes. Então, essa transformação ela tem que vir sobre nossas vidas. Aí, quando ele fala aqui de outro modo, aí ele já fala do modo que? Espiritual, do modo revelado. Eu tenho que buscar essa revelação de Cristo. E essa revelação de Cristo, ele é um conhecimento espiritual que vai me trazer o quê? Transformação. Porque às vezes, aí ele fala que tem pessoas que às vezes ficam sabendo, que assim, fulano está lá na igreja, fulano agora é crente, fulano agora ele é pastor, tipo assim, misericórdia, aquele homem é pastor agora, será que ele mudou mesmo? Então assim, por que essa pergunta? Porque a gente era algo, ou seja, como alguns dizem, mas vivia lá no mundo, fazendo tudo que era errado, tudo que não podia. Então hoje nós não podemos ser assim mais. Nós temos que deixar a nossa carnalidade e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Só que nós temos muita dificuldade, mas essa dificuldade nossa tem que ser vencida. E como eu vou vencer essa dificuldade? Com oração, com a palavra de Deus. Eu estou super orgulhoso da forma como o Júlio falou para mim que está fazendo. Porque a gente começou a ler a Bíblia, eu não determinei um tempo, mas eu estou lendo. A pastora também desculpou a ler, para ler a Bíblia toda, o Júlio falou para mim, pai, eu vou ler a Bíblia. Seguinte, todo momento que eu estiver de folga, eu vou estar lendo a Bíblia. Eu falei, amém. Porque às vezes a gente pensa que não te traz benefício, mas traz, irmãos. Várias vezes nós estamos falando sobre a palavra de Deus, ou às vezes até ministrando ele, e a gente fala assim, em casa, né, ou em outro lugar, fala, como é que é o nome daquele rei que fez isso assim? Eu não lembro
a esposa deles não entra, mas o rapaz entra. Por quê? Porque ele leu a Bíblia. Então isso te traz conhecimento, isso te traz algo diferente. Então, como eu falei, nós devemos ser contrários às coisas da carne. Mas o conhecimento, ele traz transformação para a nossa vida. Tem uma passagem da palavra do Senhor que é muito interessante, e às vezes nós não observamos nesse sentido, né? Quando ele fala assim, ó, nós temos que ser transformados. E o pastor fala isso todo dia, isso faz todo dia o pastor fala que eu tenho que ser transformado. Eu já sou crente. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Judas era crente, não é? Ele estava do lado de Jesus. Ele tinha até um certo ponto a confiança de Jesus, porque ele que carregava a sacola do dinheiro. Ele conhecia Cristo, mas ele não tinha sido transformado. Porque às vezes a gente fala, tipo assim, uma pastora, eu falei esse assunto de novo, gostaria que vocês falaram, para que nós venhamos a ser mudados pela palavra. Porque se nós não formos transformados, nós vamos continuar na mesma situação. Judas era um dos que carregava a bolsa, ele estava ali, era dos 12 apóstolos. Ele não era um discípulo, era dos 12 apóstolos, ele estava separado. O que ele fez? Deixou o inimigo entrar nele. Porque às vezes a gente fala, né, tipo assim, irmão, você está xingando muito, você está ficando muito nervoso, é a ação do inimigo na sua vida, você está brigando muito com o seu esposo, brigando muito com a sua esposa, é a ação do inimigo na sua vida, a pessoa estressa, a pessoa fica nervosa, tem inimigo não. Eu lembro uma vez que tinha um casal conversando, né, com a gente, e quem estava mais aconselhando era a pastora. E um dado momento a pastora falou que as palavras não seriam essas, mas tipo assim, que a esposa não estivesse como se ela estivesse endemoniada, o inimigo tinha tomado conta dela. A pessoa ficou brava, ficou estressada, ficou nervosa. Aí teve que se explicar para a pessoa que o inimigo não está em você, mas ele está em volta de você, as suas atitudes, as suas ações. É de quem está endemoniado, é de quem está fazendo. Porque as pessoas, principalmente nós pentecostais, nós criamos aquela ilusão, aquela visão de que o endemoniado tem que cair no chão, tem que pular, tem que quebrar e arrasar. Né? Judas não quebrou nada. Judas, olha o Senhor, Jesus falou para ele, faça o que tem que fazer logo. Ele saiu, menino para ele, foi lá e vendeu. Então, nem sempre quem está endemoniado está fazendo esse tipo de situação de quebrar as coisas. Tem pessoas que a atitude dele de não ser transformado é atitude endemoniada. É atitude de pessoas que não foi transformada, não passou pelaquela metanoia, aquela transformação da mente e desce no coração. Não é aquela pessoa convertida. Quer dizer, passa o fulano não é convertido. E se eu estava aqui trabalhando, eu recebi visita do pastor, do que nós conversando e falando assim, não, ele vai converter, tem que converter. Então assim, tem pessoa que às vezes está na frente da obra, mas ele não se converteu. Ele está fazendo a obra, mas ele não é convertido. Mas pastor, mas tem isso? Tem. Mateus 5 fala. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, ministrei a palavra, eu fiz isso, eu fiz milagre, eu fiz maravilha. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque ele não é convertido. Então eu posso ler a Bíblia todinha de capa a capa, eu posso ser ofertante, dizimista, eu posso participar da ceia, mas se eu não for transformado, se eu não receber a revelação da parte de Cristo, na minha forma de me comportar, no meu jeito de ser, porque o que prova que eu sou cristão não é o calçado, não é a roupa que eu visto, é o meu coração, o meu interior. E às vezes nós estamos tendo dificuldade de deixar isso aí, em colocar o nosso coração nas coisas, em pôr amor na situação, em ouvir mais as pessoas e falar menos. Eu tinha muita dificuldade de ouvir, principalmente se fosse tipo assim, danando comigo, falando alguma coisa, e as coisas pegavam e saíam embora, voltavam um dia depois, mas voltavam de noite, não quero falar na minha cabeça. E geralmente, às vezes, quando está falando para a gente, é conselho, está pedindo conselho, está pedindo mudança, está pedindo para a gente ser transformado. E nós cristãos, essa transformação que vem sobre nós, tem que ser através do Espírito Santo de Deus.
Eu tentar sozinho me transformar no mundo. Eu tenho que permitir. Como que eu permito? Conhecendo Cristo. E eu vou conhecer a Cristo somente através da palavra. Somente através da palavra. Não tem outra forma de eu conhecer. Olha o tanto que é interessante conhecer a Cristo. E aí fala assim, mas conhecer a Cristo eu conheço. Todo mundo, praticamente todo mundo, jovem, consegue dar para cima, sabe que é Jesus, sabe que é Cristo. Só que não é esse conhecimento que a gente fala. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus tinha vários irmãos. Os irmãos dele não conheciam como revelava Cristo. Os irmãos não criam nele. Então não adianta eu falar que eu falo assim, não, mas eu conheço a Jesus. Não adianta. Os irmãos deles não conheciam, viviam com ele, tinham intimidade com ele, mas não conheciam ele. E assim é muitos de nós. Olha o que a palavra do Senhor nos fala para nós, a Bíblia de vocês, em João capítulo 7. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 3 em diante. Capítulo 3. Alguém lê para mim do versículo 3 até o 5, por favor. Versículo 5. Os irmãos já tinham visto ele fazer algumas coisas, um milagre, mas mesmo assim não criam neles. Ou seja, mas vivia com ele, lá ao lado dele. O que eu estou trazendo para nós? Às vezes nós somos dentro da igreja, às vezes nós estamos pedindo, estamos participando num projeto, numa campanha, mas é só troca de alma, não estou tendo conhecimento de Cristo. Porque às vezes eu estou pedindo para Jesus um carro ou uma coisa assim, mas eu quero dar muito mais do que isso. Só que para isso eu tenho que conhecer ele, eu tenho que ter intimidade com ele. E essa intimidade que eu vou ter com ele é através da palavra de Deus, é através do jejum, da oração e da consagração. Eu tenho que abrir mão de outras coisas para mim conhecer a Cristo. Não tem como. É como se eu tentasse servir, como diz a Bíblia, a dois deuses, servir a Deus e servir a Mamon, que segundo lema. É como eu tentar servir a Cristo, mas eu querer participar das situações, das coisas que tem no mundo. Aí eu vou continuar como, pastor? Eu vou continuar vivendo pela carne. E se eu for viver pela carne, eu não vou entender o que é o conceito da revelação. Aí eu vou continuar a ter o conhecimento natural. Se no conhecimento eu me perguntar o nome, eu falo, não, é fulano, aquele irmão Islândio, Miguel, irmão Léa, Daniel, eu conheço por nome, mas é intimidade. Então, se eu conheço a Cristo, mas você tem intimidade com Ele? Você está servindo Ele mesmo? Ou você está vindo na igreja e lá na sua casa você é completamente diferente? Eu estou ouvindo aqui o que o pastor está ministrando com relação à palavra, estou conferindo que isso aqui está escrito mesmo na palavra, e estou praticando, ou estou simplesmente ouvindo isso aqui e pronto. Eu não estou perdendo meu tempo aqui. Falar assim, o pastor está perdendo tempo, mas eu não estou perdendo tempo, porque eu estou aprendendo. Quando eu estudo, quando eu leio, eu vejo que eu estou fraco, eu vejo que eu estou fraco em alguma área, eu busco melhorar. Eu busco conselho. E nós temos que fazer isso, nós temos que buscar o conselho, nós temos que estar diante de Cristo. Então, ou seja, o conhecimento dos irmãos de Jesus, o conhecimento natural, não foi o suficiente para transformá-los. Eles não passaram por essa transformação. Então não basta eu saber quem é Jesus, eu tenho que ter intimidade com Ele.
A palavra diz também, né, que em Nazaré muitos também o conheceram, sem, no entanto, porventura, veio a ter uma transformação de vidas. Olha o que diz, né? Também em João 1, no versículo entre 43 e 51, é uma passagem onde Filipe está conversando com Natanael, e Natanael é apresentado a Jesus, e Jesus faz para ele uma revelação. Abra suas Bíblias comigo, primeiro João, capítulo 1, vamos ler do 43 em diante. Vamos usar bastante a Bíblia hoje para nós. João mesmo, quero ver se nós falamos em João 7, né? Agora vamos para João 1, 43. João 1, versículo 43 em diante diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou a Filipe. Ele disse: siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Natanael é aquele, Júnior, estava debaixo da árvore lá, viu? Queimando os papel do The Chosen, viu? O arquiteto lá do The Chosen. Então encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que é questão do tamanho da cidade. Respondeu Filipe: vem ver. Presta atenção agora, irmãos. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, a quem não há mentira, a quem não há problema, uma pessoa que fala a verdade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe chamar-te, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que ele falou que ele era o filho de Deus, o rei de Israel? Porque ele foi revelado por Jesus. Jesus falou para ele e ele acreditou. Por quê? Porque ele estava sozinho em determinado lugar. Então, quando Jesus revelou ele viu que aquele com quem ele estava conversando era alguém diferente. Mesmo sendo alguém que saiu de uma cidadezinha mínima, porque ninguém colocava nenhum crédito naquela cidade, ele creu que aquele era Cristo. E isso para ele foi imputado como transformação, ou seja, ele foi transformado. Por que ele foi transformado? Porque ele foi revelado. Houve uma revelação. Então, quando nós somos revelados, é quando nós conhecemos a Cristo. Não estou falando de revelação que se entrega, se o profeta chegar e me falar uma coisa, eu estou falando da revelação da palavra. Quando eu creio na palavra, quando eu sei que essa palavra aqui, ela é fiel, ela é eficaz, ela é inerrante, eu passo a meditar nela, eu passo a orar, falar com o Espírito Santo, me revela a tua palavra, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero saber mais. E você passa a viver essa palavra da forma como Jesus quer que nós vivamos, nós somos revelados pelo Espírito Santo. Tem coisas que às vezes a gente pensa assim: eu não compreendo, eu não entendo, mas o Espírito Santo ele te traz a revelação daquilo. Eu já tenho situações que eu falei, eu acho que eu até comentei de novo, situação que eu estava orando, quando eu preciso de uma palavra para ministrar, aí eu vou começar a ler a Bíblia, aí eu vou lá em Samuel 11 falar de Davi, porque Davi de novo com Betseba, Senhor, já falei isso aqui, eu quero que você fale agora que a árvore que representava a minha presença saiu, e Davi ficou sem a minha presença. E quando ele está sem a presença de Deus, eu estou assim: o que é isso? Revelação do Espírito Santo. Eu já tinha lido essa passagem várias vezes. Isso não tinha notado aquilo. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e algo diferente vem à nossa mente, no nosso coração, isso é revelação da parte de Deus, da palavra. Então, nós temos que estar atentos quando nós estamos lendo a palavra do Senhor por causa disso, para que nós possamos ser revelados. Quem que revela isso a nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Abra suas Bíblias em Mateus 16. Vocês veem o Espírito Santo de Deus
revelando. Mateus 16. Mateus 16. Leia a sua versão para mim, pastor, do 13 até o 17, por favor. Você viu, irmãos? Bem-aventurado é Simão Jonas. Bar significa filho, Jonas significa o nome do pai dele. Porque não foi carne e sangue. Ou seja, essa revelação não foi através da carne e do sangue, não foi, a pessoa não estava na carne, foi através do Espírito Santo de Deus. Isso foi revelado através do Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso aí nos traz uma concordância de que eles estavam sendo transformados, porque eles têm uma revelação que não foi nem carne e nem sangue. Certo? Olha que interessante também, né? Tem uma outra passagem que nós vemos que Tiago, que era irmão de Jesus, ele também, no começo, já não veio falar nada dele. Não veio falar que ele andava, né? Os irmãos dele não acreditavam nele, mas Tiago depois ele se transforma em quê? Um apóstolo. Alguém que dirigiu um dos principais da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque mais tarde ele foi revelado. Paulo nos fala lá em Gálatas 1,19: não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Está em Gálatas 1,19. Quando Paulo vai a Jerusalém, nunca chega naquele ponto da igreja, cuidando da igreja de Tiago. Mas por que ele não era alguém que conhecia o irmão, só sabia que era irmão dele, de repente porque foi revelado. Deus mostrou para ele quem era o filho. Então nós temos que entendermos que quando nós vivemos na carne, nós não experimentamos a transformação, nós não experimentamos algo novo, ou seja, nós permanecemos com uma fé estagnada. Uma fé estagnada é aquela que hoje eu vou na igreja e no outro dia não vou cansado. Não, eu vou dormir. Não, hoje não vai pregar. Não vou não. Isso é uma fé estagnada. Você não está vindo à igreja para buscar algo da parte de Deus, você não está vindo à igreja para receber algo de Deus, para ter conhecimento. Então nós começamos a ficar com a nossa fé estagnada, nós começamos a ficar no comodismo. E nós não podemos, nós temos que ter uma busca contínua. Ou seja, nós nos alimentamos para nos manter de pé pelo menos 3 vezes ao dia, né? Pelo menos 3 vezes ao dia. E nós buscamos a Deus, nós nos consagramos a Deus, por bem que seja por 3 momentos ao dia. Vamos fazer. E a palavra diz, né, que nós devemos buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso tem que ser colocado na busca, entendeu? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos. Oséias 6,3. O que diz em Oséias 6,3? Só o começo do versículo, alguém lembra? Que já um versículo muito falado na igreja. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3.
Lê só a primeira frase da Bíblia. Isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque às vezes alguém fala assim, isso aqui é Jesus, legal. Não, eu tenho que prosseguir nesse conhecimento. Eu tenho que buscar conhecer cada vez mais a Deus. Porque, mas como que eu vou conhecer a Deus? Você está lá no céu, eu estou aqui. Mano, revelou tudinho que ele queria que nós soubéssemos a respeito dele, a forma como nós devemos viver, nos comportar, mudar, no nosso relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, está tudo aqui, irmãos. Tudo aqui nós temos resposta. Está tudo. A forma como eu tenho que tratar minha esposa, como eu tenho que tratar meus filhos, a forma como eu tenho que conduzir a igreja do Senhor, está tudo aqui. Às vezes as pessoas saem para de fazer o que é certo, porque não quer fazer o que é certo, porque está aqui. Aí eu não sei, sabe? Está aqui. Então, mas por quê? Porque a pessoa quer continuar vivendo na carne. O apóstolo Paulo nos fala que o entendimento dele cresceu ao longo do tempo. O apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja, alguém que fazia mal para a igreja quando a igreja me iniciou. Só que ele foi transformado. Quando houve essa transformação na vida dele, ele passou o quê? A ser um cristão. Aí ele passou a defender aquilo que ele perseguia. Ou seja, deixou de viver os na carne e passou a viver no Espírito. Ele modificou a forma como ele estava vivendo. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, 8 e 12. Sim, deveras considero como perda, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando ele passou a conhecer Cristo Jesus, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu, ele considerou como perda de tempo. E vai chegar o tempo, irmãos, em que nós vamos falar assim, como eu perdi tempo com televisão, com celular, com isso, com aquilo, nós vamos falar. Nós vamos ver que tudo isso foi perda de tempo, foi gastar tempo à toa, foi sair da presença de Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, nós começamos a ser transformados de dentro para fora, e torna-se em nós um desejo para termos uma busca incessante. Mas por que uma busca incessante? Porque quando eu estou buscando a Deus, eu não posso parar. Eu não posso começar a buscar Ele e de repente eu cansei. Não, ela tem que ser uma busca incessante. Tem que ser algo que venha, me trazer o desejo cada vez mais. Alguém que já começou a orar e de repente você parece que não conseguia parar, você vai escondido do seu quarto, do seu cantinho, e o desejo é continuar orando? Isso é busca. É a busca que Deus quer que nós tenhamos por Ele, falar com Ele, desejar estar na presença dEle. Porque é o que ele diz, a palavra sobre Marcos 12, 30. É o mandamento de Jesus. Que ele trouxe lá no Antigo Testamento e falou para nós, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo. Meu coração não pode estar dividido com a minha esposa, dividido com o meu filho, dividido com a igreja. Em primeiro lugar, o meu coração tem que estar em Deus. De toda a tua alma. Alma é o quê? Alma é o nosso intelecto, é o nosso entendimento. Então tem que colocar tudo isso diante de Deus, todo esse entendimento e com toda a tua força, ou seja, toda a sua disponibilidade, você tem que colocar para buscar a Deus. Não gasta seu tempo com outras coisas que não edificam. Gasta seu tempo com uma busca a Deus. Dedique-se em conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Viva a transformação que Ele tem na sua vida. É uma transformação diferente. Às vezes a gente não quer passar por aquilo porque não é algo que o corpo, o organismo está acostumado, mas nós temos que nos colocar na presença de Deus dessa forma. Buscar a Deus. Porque é o que nós podemos. Eu li no ensino da palavra, em 2 Coríntios,
o capítulo 5, o livro diz 16 e 17. E eu quero ler agora para nós o 14, o mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, onde Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nós temos que entender que o que Cristo fez por cada um de nós, Ele tem que trazer sobre nós um constrangimento. Nós temos que pensar, nós temos que entender que o sacrifício de Cristo foi único e só Ele podia fazer. Então nós temos que ficar até constrangidos, tipo assim, gente, eu não merecia. É quando você faz algo muito errado e alguém chega assim, não, tá tranquilo, é boa. Né? Quando alguém, né, vai visitar a casa lá da irmã Leia, ela tem lá um jogo lá de xícara, um jogo de copo muito bonito, né, que é só pagar, aí alguém chega lá, vai tomar 6, aí eu vou tomar a mulher, deixa o copo cair. Misericórdia, não deve achar 6 copos aí só comprar, assim, não preocupa não. Então assim, a gente se constrange com a forma que a pessoa tratou a gente. Então assim, isso é o que? A forma que Cristo fez por nós temos que nos sentir constrangidos. Assim, é muito amor, é muita dedicação. E aonde há em nós merecimento? Nenhum. Nós somos pecadores, estou falando de mim, irmão. Nós somos fracos, nós somos errados, nós somos arrogantes. Então é que nós deixamos o eu de querer sair e achar que é alguma coisa. Ah, hoje eu recebi, hoje eu nada, amanhã o dia já acabou, você está do mesmo jeito. Nós somos dependentes, eternamente dependentes de Deus, só que nós não entendemos. Por que nós não entendemos? Porque nós queremos viver pela carne. Se nós vivermos pelo Espírito, nos colocando na dependência de Deus, a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser mudada. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé.